Fala, rapaziada! Carlos Berbert na área, novamente aqui nos canais Mário Coelho Vasco e também MCV Play. Eu vou fazer a apresentação aqui, mas enfim, o cara já é da casa, né? Tá sempre aqui. Meu parceiro fiel, Gustavo Ribeiro. E hoje também nós estamos com um convidado especial, o Vinícius Araújo, que é lá, participa do projeto do BTB Esportes, que também são os parceiros, gente boas demais, né? O próprio Yuri Duque, o Edu que estava lá, acabou saindo também, o Jonatas, o Alan, enfim, a rapaziada, muito gente boa. Então, assim, quem não acompanha o BTB também, pelo amor de Deus, né? Eles estão em todos os lugares, né? Não à toa é o slogan deles. Mas, enfim, estamos aqui gravando esse pré-jogo do segundo clássico do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Até vou pedir para o Vinícius, quando passar a bola para ele, provavelmente, acredito, né, se não me falha a memória, também o segundo clássico do Fluminense nessa edição do Campeonato Brasileiro. Acabou enfrentando o Botafogo também um pouco antes. Então, assim, para esse clássico no Maracanã, dessa vez o tricolor que vai ser o mandante desse jogo. Então, como vocês muito bem sabem, quando está nessa situação, a torcida vascaína fica ali no setor norte. Então, esse clássico que vai ocorrer neste sábado, dia 24 de maio, às 6h30 da noite, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a gente vai trazer um pouquinho de tudo aí para vocês, os momentos das duas equipes, né, prováveis escalações. Então é isso. Primeiro vou passar aqui para o meu amigo Gustavo Ribeiro. Gustavo, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, suas considerações iniciais, sua expectativa. Você acha aí, queria saber do começo, você acha que o Vasco chega como um favorito? Não sei, né? O Fluminense vai chegar um pouco mais cansado do que o Vasco, né? Porque teve que viajar, enfim, tudo bem, venceu, tem um desgaste da viagem. E aí, o que você tá pensando, planeja, né? Projeta desse jogo, desse clássico, nesse sábado? Fala, Berbet, fala, Vini, Vinícius, meu amigo de sala da faculdade. Uma honra aqui de ser convidado no dia de hoje para a gente trocar essa ideia sobre esse clássico aí do sábado. Cara, confesso que é difícil responder essa sua pergunta, cara. Eu realmente não sei quem é o favorito para esse jogo, porque na partida contra o Operário nós comentávamos aqui com muita confiança, né? A gente esperava um Vasco que iria jogar com certa tranquilidade para o Operário. Claro que a gente sabia que o adversário vinha num momento melhor, mas a gente tinha a expectativa de um desempenho superior. A gente acreditava numa crescente de desempenho. Contra o Operário foi abaixo do que vimos contra o Fortaleza. E aí no nosso pós-jogo a gente falou que isso foi muito baseado talvez no cansaço da equipe vascaína. E o Diniz disse muito isso na coletiva pós-jogo. Nós que vimos os bastidores, ele também citou isso nos bastidores para o próprio elenco, da questão do cansaço, que o time precisava descansar para agora, contra o Fluminense, ter mais uma decisão. Eu acho que, partindo do princípio que teremos uma equipe mais descansada, eu acho que o Vasco chega para essa partida com mais confiança do que a equipe do Fluminense. O Vini vai poder falar um pouco mais sobre o Fluminense, mas eu sei que é uma equipe que anda oscilando muito. Ainda não passou muita confiança, por mais que esteja na frente do Vasco no atual momento. Eu acho que o Vasco está num momento de crescente com a vinda do Diniz. E querendo ou não, o Diniz conhece muito o outro lado, né? São jogadores que ele treinou até ano passado, ele conhece muito bem. Então, eu acho que ele consegue arrumar um jeito, uma estratégia para tentar dificultar o jogo do Fluminense. Então, não sei se eu estou deixando o clubismo aflorar, mas eu botaria um leve favoritismo para o Vasco. Mas, no geral, eu acho que será uma partida muito equilibrada, de verdade. Justo, e aí até utilizar esse gancho também com o Vinícius, né? Assim, são duas equipes que estão ali num estágio semelhante, né? O Renato está um pouco ali à frente, questão de desenvolvimento de trabalho em comparação com o Diniz. Foi um alvo do Vasco, inclusive, também, no começo da temporada, uma das principais opções, se não a principal, né, do Vasco ali. No caso, ele não veio porque ele realmente não aceitou a proposta do Vasco. Mas, Vinícius, queria saber de você, né? Primeiro, como é que está essa expectativa, né? Como é que está a avaliação até aqui desse início de trabalho do Renato Gaúcho? Se é excelente?
tá positivo, ok, ou regular, ou assim, tá abaixo do desempenho até então. E como é que vai ser, como é que tá esse sentimento, claro, para você, de forma geral, pelo que você acompanha com seus amigos tricolores também, com esse sentimento, né, de reencontrar o Fernando Diniz, né, querendo ou não tem para onde escapar, tá marcado na história, foi o treinador que deu o título, né, da Libertadores, o principal título do clube, fica aquele sentimento, né, daquela famosa música da nossa infância, tan, 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 que saudade da minha ex, ou não, ou já é página virada. Cara, primeiramente, agradecer o convite, né, mais uma vez, a gente falou um pouquinho ali nos bastidores, mas é uma oportunidade bem legal aqui da gente estar conversando sobre esse clássico. E agora, falando primeiramente do Renato, né, técnico do Fluminense, cara, eu acho que a expectativa, assim, antes do Renato chegar era muito grande, né, por tudo que ele carrega, assim, na história do Fluminense, e também por ser um técnico, assim, com trabalhos bons, assim, no futebol brasileiro. Ele tem títulos importantes no Grêmio, no Flamengo também, mas acho que no momento atual tá mais para a parte que você falou por último, mais ou menos. Porque, sei lá, a gente vê um Renato mais desanimado nas coletivas. Acho que ele carrega um pouco, talvez, aqueles problemas todos que ele teve no Grêmio, né? Eu acho que ainda passa um pouquinho disso no Fluminense. Mas em termos de resultado, até que ele entrega. O Fluminense está já com a classificação encaminhada na Sul-Americana. Agora briga na próxima semana pela classificação em primeiro no grupo, né? Mas e no brasileiro também está ali na parte de cima da tabela, ganhando. Se ganhar do Vasco, pode até avançar algumas posições, mas eu acho que essa vitória é muito mais importante para não ser ultrapassado, né? Então eu não estou com uma expectativa tão boa para o jogo desse clássico de amanhã, né? Mas sinceramente, eu acho que o favoritismo está um pouco do lado do Vasco, sim. Agora, se você fizer no papel ali elenco, eu acho que o Fluminense ainda assim tem um elenco melhor do que o do Vasco, assim, no papel. Acho que as lesões atrapalham um pouco. A gente perdeu o Canóbio, que eu acho que seria um jogador importantíssimo para esse jogo. Que eu acho. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas, para mim, a melhor forma de jogar contra o Diniz é não ter a bola, jogar no contra-ataque. Talvez usar 3 volantes ali no meio e tentar jogar no contra-ataque, porque é ali que quebra o esquema dele, na minha opinião. Mas é isso, cara. Eu acho que vai ser um clássico assim, tá mais pro empate do que para um favoritismo para algum lado. Perfeito. Eu também acho que vai ser. Tá vendo mais tá propício, né? Mais um empate ali. Mas você acha que vai ter uma motivação a mais ali para vencer o Diniz, né? Não, agora ele tá do outro lado e tal, não sei o que. Você acha que vai ter esse ingrediente a mais? Tem essa parte que eu não comentei, né? Cara, eu acho que é muito dividido, né? Por onde o Diniz passa é dividida essa parada dele, né? Tem os amantes, o pessoal também que não gosta muito, né? No Fluminense acho que ficou muito isso. Só um minutinho para falar sobre o Diniz, né? Tem um colega nosso, tricolor da nossa sala na faculdade, que diz que o Fluminense ganhou a Libertadores apesar do Diniz. E é uma afirmação muito forte, né? Eu acho que não, eu acho que ele foi o fator principal para vencer a Libertadores, né? Porque, querendo ou não, o Fluminense tinha a menor folha ali, se eu não me engano, dos campeões das últimas Libertadores, e conseguiu vencer naquelas loucuras dele. Tem um momento que não tem nem zagueiro em campo, mas dá certo, né? Acho que, principalmente em competição de mata-mata, essas doideiras são muito importantes. Mas, cara, eu ainda tenho um sentimento bom pelo Diniz. Eu acho que muito por conta do que você falou, também muito por conta da gente não ter sido rebaixado no passado, né? Eu acho que, pô, se eu não me engano, foram 6 pontos nas 11 primeiras rodadas do campeonato. Assim, se ele continuasse, eu cravo que o Fluminense cairia, né? Então, acho que foi bem problemática essa saída dele. Mas por Fluminense ter se salvado ali nas rodadas finais do campeonato, acho que ficou um sentimento bom, mais sentimento bom do que ruim. E acho que ele vai dar uma nova cara para esse Vasco, mano. O jogo contra a Fortaleza ali, eu pude ver, já foi algo totalmente diferente do que o Vascaíno via nos últimos jogos, né? O jogo contra o Operário, admito que não vi o jogo inteiro, mas também tem essa questão de adaptação, né? Como você falou. Você falou do time estar cansado por conta da viagem, mas também tem a questão dos treinamentos, né? Todo mundo que dá entrevista, os jogadores falam que o treinamento do Diniz é muito intenso. Eu acho que também tem uma adaptação nisso nos atletas do Vasco sobre esse esquema do Diniz.
E tem uma duração maior também, né? Todos diziam Sim. aí, inclusive teve uma afirmação aí do Ryan que pegou um pouco de polêmica ali, até no trabalho anterior do próprio Carille, né? Que antes acho que parece era 1 hora, no máximo 2 horas, às vezes o Diniz fica 4 horas ali treinando, pelo menos pelos relatos que se tem ali da época do Acaba sendo Fluminense. uma alfinetada pro Carille, né? Sim, né? Não só isso E também pro ali Luiz Felipe, com certeza. Sim, querendo ou não, a galera gosta de polêmica, né? E a questão do Nuno também, né? A declaração do Nuno, acho que foi no intervalo do jogo contra o Fortaleza também. Ele falou assim: mas agora o time todo corre, né? E aí ficou meio assim. O problema é que a galera aqui no Brasil, né, não tá tão acostumado com o jogador falando, sendo sincero, né? Normalmente a gente vê aquelas respostas mais burocráticas, né? Assim, Maquiadas até um pouco. isso, aquela coisa já programada. Mas o jogador e o português em si, ele é muito marcado pela sinceridade. Então, isso acaba assustando um pouco, né? E isso também acabou se tornando uma polêmica também. Mas e aí, Gustavo? Você tem alguma pergunta em específico que você queira saber desse Fluminense? Para esse jogo em específico ou de forma geral? Vamos já passando assim para aquela parte de projeção, né? Como que a gente acha que vai se desenhar esse clássico. Eu queria que o Vini falasse um pouco dos principais pontos positivos e negativos do Fluminense hoje do Renato Gaúcho. Cara, então, eu acho que o Fluminense e o Renato acaba mesclando melhor a defesa com o ataque, né? Algo que não acontecia no trabalho do Mano Menezes. O Fluminense não perdia por muito, acabava sendo por um gol de diferença, um empate, mas também não entregava resultados. Eu acho que o Fluminense do Renato está mais próximo de uma vitória. Mas é claro, eu vejo muitos mais problemas do que algo positivo. Eu acho que acaba o trabalho dele sendo meio que. O trabalho dele não tem sido tão bom, mas por conta das vitórias, acaba parecendo que é melhor do que parece. Mas também é aquilo, né? O Fluminense teve muito problema com lesão, né? Principalmente, agora para o Mundial de Clubes, o Fluminense tinha o camisa 5 Bernal, né? Que vinha entrando de vez em quando, até para se tornar um titular, que o meio-campo do Fluminense está sendo um problema nessa temporada, mas enfim, machucou agora. E também anteriormente o Fluminense pensou: não, só tem um camisa 5 para o Mundial, vamos contratar mais um. Aí veio o Otávio. Aí o Otávio foi lá e ficou fora da temporada. Aí a gente está indo para o Mundial de Clubes sem camisa 5. Essa janela de transferência vai ser bem importante para ver como vai ser a participação do Fluminense. Mas acaba sendo um problema isso, cara, das lesões. Também o Everaldo é um jogador que não tem tanta confiança da torcida, né? E tá ali como titular absoluto, porque vendeu o Cauã ali no início da temporada, o Cano veio se machucar, então não tem outra opção. E como eu disse, eu acho que de Valência sempre acaba tendo que citar o John Arias, que sinceramente sou muito fã, muito fã. Eu acho que hoje o Arias ainda é um dos melhores jogadores do Brasil e faz diferença, cara. Primeiro jogo desse ano do clássico entre Fluminense e Vasco, ele destruiu. E era algo que eu queria citar também. Acho que era muito importante ver uma forma de usar o Arias novamente pelo meio. Naquela partida ele jogou pelo meio, jogou muito bem. Por mais que não seja a melhor posição que agrada a ele, eu acho que é a melhor solução, porque eu acho que o Ganso vai ser utilizado para essa partida. Apesar de ser, eu considero também o Ganso um gênio, sou muito fã, só que teve o problema dele lá do coração, tá sem muita intensidade. Então, eu acho que para esse jogo, que é bem intenso, assim, o time do Diniz é bem rápido e tudo mais, eu acho que pode ser um problema o Ganso titular, mas não vejo muitas opções a não ser essa que eu falei. Mas eu não acho que o Renato arriscaria isso, não. Eu acho que ele vai lá no feijão do arroz mesmo. Não, eu achei curioso que o Vini, quando ele disse em relação ao time do Diniz, um time muito intenso, um time muito veloz, só que o Vasco ainda não é isso. Eu Não. acredito que com as peças que a gente tem, não será. O que Será? é uma coisa que eu e o Berbet a gente comenta muito, a falta de jogadores de velocidade, principalmente no terço final. Porque quem é o grande jogador de velocidade do Vasco? É o Paulo Henrique, que é um lateral. E aí no banco temos o Lloyd. Essa E figura eu já, acho que né? agora, antes era só o Vascaíno sabia que ele era maluco, né? Agora acho que todo o Brasil tá sabendo da doideira que é o Lloyd, né? Então esse time do Vasco, Já viu a versão bebê reborn do Lloyd? Eu cheguei a ver essa.
Não vi. Então, Maravilhoso. o Vasco ainda não é esse time intenso, esse time rápido. E que eu espero que seja, como você disse. É uma grande característica do trabalho do Diniz que ele conseguiu implementar muito bem no Fluminense. O Fluminense era um time que tinha toques rápidos, um time que não segurava a posição. Você via, você disse, do Arias pelo meio. Ele joga mais pela ponta, mas ele sempre teve liberdade para circular durante o campo inteiro. O Vasco ainda, é claro, é óbvio isso, é óbvio falar isso porque ele vai chegar agora para o seu terceiro jogo, pouco tempo de treinamento, mas é um time que ainda não está com aquela cara do Diniz. Eu acho que vai pegando aos poucos, e principalmente depois dessa janela do meio do ano, que o Diniz será o responsável por trazer reforços, porque eu acho que ele vai trazer nomes do gosto dele, que joguem no Talvez estilo até dele. uns do Fluminense, né? Talvez. Então, surgiram especulações em relação ao Lima, Sim. eu acho que até o Guga também. Vamos ver, cara, porque eu acho que precisam mais jogadores no Vasco que tenham saúde. Isso é algo que já é um consenso entre a torcida, que faltam jogadores de velocidade que possam imprimir esse estilo que o Diniz pede, né? E ele gosta de mesclar isso, né? A qualidade técnica com a velocidade. Então, eu acho que também o Coutinho pode vir a ser um problema também para o Vasco não ter ele para essa partida, assim como o Fluminense, por mais que eu não seja tão fã do jogador, o Nonato suspenso, acho que é um problema. Eu acho que ele seria titular para essa partida, porque, como eu disse, eu acho que você ter um controle do meio-campo ali contra o time do Diniz é a maneira mais fácil de combater o time dele, quebrar aquelas jogadas ali no meio e contra-atacar. Porque jogando com a bola é aquilo, a gente sabe, se botar o time na roda, ferrou, já entrou no esquema do Diniz, é complicado. Cara, uma pergunta que eu vou fazer pro Berbet, porque a gente sabe que hoje o nome do Coutinho traz muito questionamento, né? É dentro do Vasco, assim, entre os torcedores. Muitos acham que ele é uma peça importante, que ele vai ajudar, já ajuda de alguma forma, e outros dizem que não vale o custo-benefício. Você acha que de fato ele faz muita falta, vai fazer muita falta nesse jogo contra o Fluminense? Eu já adianto fazendo a minha opinião. Por mais que eu acho que o Coutinho não é aquele Coutinho que a torcida do Vasco esperava, ele faz muita falta sim, porque ele é um jogador muito diferente tecnicamente, que em uma bola ou outra faz muita diferença no jogo, entendeu? É o fator E eu acho que surpresa, né? sim, e eu acho que nessas partidas que ele teve no comando do Diniz, ele foi muito participativo. Eu acho que mais participativo do que ele vinha sendo, tocando sempre na bola. Ele correu menos, eu acho isso positivo, porque no trabalho do Carille, a todo momento ele tinha que correr para marcar, e isso eu acho que ele deixava ele mais desgastado. Com o Diniz, ele parecia que tinha mais pulmão para focar no ataque. Então eu enxergo que vai fazer falta nesse jogo. Mas eu quero ouvir sua opinião, Berbert. Cara, então, eu acho que inegavelmente ele vai fazer falta, né? Até pelo fato de você não ter uma peça ali, talvez realmente que vem atuando com frequência, né? Pelo fato do Payet ainda estar machucado, existe a possibilidade dele já voltar a ser relacionado no clássico. O próprio Estrela também, eu vi algumas. Eu não consegui confirmar essa informação, mas parece que ele já está disponível. Mas olha o tempo que os dois estão sem atuar, né? Então, assim, a gente vai falar ainda sobre a possibilidade de você trazer o Nuno para jogar pelo meio. Inclusive, ele conseguiu dar um bom passe de cavadinha, inclusive para o Coutinho no último jogo, ali aparecendo um pouco mais pelo meio. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, eu acho que se fosse em outro momento, o Coutinho faria mais falta do que nesse jogo em si contra o Fluminense, sabe? Eu acho que fará falta sim, mas não é aquele. Como é que eu posso dizer? Nem sei qual é a melhor palavra para utilizar isso, mas não sei se seria o ápice da ausência, podemos dizer assim, podemos definir assim. Indispensável, né? É indispensável, ser aquela peça indispensável, sabe? Mas sim, acho que inegavelmente fará falta. E só para complementar o que o Vinícius falou sobre o time do Fluminense ser intenso, né? Em parte é uma preocupação para gente, porque querendo ou não, o nosso time ainda tem muita dificuldade nas transições, tanto nas ofensivas quanto nas defensivas. A gente sempre fala sobre isso, né? O Vasco, se pegar um time um pouco mais rápido, os jogadores, de forma geral, o time titular, ele encontra muita dificuldade de parar o jogador, no caso, compensando, né? Fazendo aquela recomposição, principalmente defensiva. E quando chega ao ataque, também ataca com poucos jogadores ainda. Então, é claro, está um processo ali de realmente assimilação do trabalho do Diniz, obviamente.
Mas num outro ponto também, que eu vou querer ver, né, de perto, eu e o Gustavo, nós vamos estar no Maracanã, é a questão de como vai ser o domínio no meio de campo, né? Porque o Vinícius falou que o Fluminense está com essa carência, principalmente do 5, né? Então, eu acho que vai ser um ponto-chave para essa partida, né? Quem é que vai dominar o meio de campo? Se vai ser só uma equipe, se vai mudar de lado, né? Durante o jogo, se o Fluminense vai dominar por um certo período, o Vasco por outro. Então, acho que vai ser um ponto-chave, na minha opinião. Mas e aí, Gustavo, o que você pensa sobre isso? Eu concordo com o que você disse. Eu acho que esse setor do campo, o meio-campo, é o coração de qualquer time, né? E eu acho que quem conseguir controlar esse setor no jogo de amanhã levará vantagem. Eu acho que a tendência é que o Vasco tenha uma maior posse de bola, como aconteceu tanto com o Operário quanto com o Fortaleza. Nos 2 jogos que tivemos o Diniz, o Vasco teve superioridade na posse de bola. Eu acho que isso também acontecerá com o Fluminense. A grande questão é o Vasco transformar essa posse de bola em jogadas de perigo. E eu acho que isso vai passar muito por mais uma boa partida dos seus 2 laterais, que eu acho que hoje continua sendo o principal fator do Vasco, que é os cruzamentos do Piton, os cruzamentos do Paulo Henrique, que normalmente a torcida critica, mas vem fazendo boas partidas. Eu acho que vem melhorando nesse quesito que são os cruzamentos. E, sem sombra de dúvidas o nosso centroavante Pablo Verratti, que sempre deixa seus golzinhos contra o Fluminense, né? Então, eu também Perigoso. eu tenho essa expectativa, que seja uma partida onde o Vasco tenha a maior posse de bola e tente continue explorando ainda mais a qualidade dos seus 2 laterais, o Piton pelo lado esquerdo e o Paulo Henrique pela direita, para tentar achar o Verratti lá na frente. Perfeito. Como você falou sobre a questão da posse de bola, né? É, já era algo que se criticava muito no trabalho do Carille, né? Porque o Vasco, querendo ou não, o Carille tinha essa marca de ter times de transições rápidas, né? E já foi um pouco diferente ali no Vasco. Apesar de ter um esquema com 3 atacantes na frente, era um time mais técnico, né? Que gostava de ficar mais com a posse de bola, tal, trabalhá-la, mas o problema é que era aquela posse de bola infértil, que não gerava nada. E claro que o Diniz também ele valoriza o toque, né, a posse, mas ele busca ser um pouco mais objetivo e a gente já viu isso mesmo nesse pouco tempo aí com o Diniz. Então, assim, como você falou, vai ser também um outro desafio nessa partida. E eu queria saber até do Vinícius, né? Com relação à bola aérea defensiva do Fluminense. Como é que tá? O Fluminense ele tem conseguido anular, tem passado sufoco, tem encontrado dificuldade, porque, como o próprio Gustavo citou muito bem, né? Vai querendo ou não, vai ter o Verratti que acho que ele marcou em todos os confrontos com o Fluminense até aqui, que ele esteve, né? No gramado. Caraca, eu nem sabia essa do número do Verratti. Mas, claro, eu Acho acho que ele ele não fez um. no último, não, pô. O último foi gol do Coutinho. Foi 2-1 Fluminense. Ah, é verdade. Mas Acho que foi o último. Nesse último ele deixou de marcar, mas nos demais acho que ele marcou. é o gol do Cano que resvala no Cano e entra, né? Na minha cabeça era o do Verratti que acontecia isso. Mas, enfim. Cara, então, vai voltar para essa partida o Thiago Silva, né? Que foi poupado no jogo da Copa do Brasil. E o Freitas também foi poupado, que vai fazer provavelmente a dupla de zaga do Fluminense. E a gente fala o seguinte, né? O Fluminense, na janela de transferência, não trouxe um zagueiro confiável. Trouxe o Ignacio, o Freitas, que sinceramente eu acho 6 por meia dúzia, trocar um ou outro, mas tem o fator Thiago Silva, que quando tá jogando algum zagueiro ao lado dele, cara, o zagueiro potencializa demais. Então eu acho que com a volta dele, a bola aérea do Fluminense tende a melhorar, mas tem algumas questões defensivas que preocupam. Tirando a bola aérea, tem a questão do lateral Fuentes, que ele voltou há pouco tempo, né, de lesão, não adaptou ainda totalmente, não está jogando no seu alto nível que demonstrou no Carioca. E o Samuel Xavier tá fazendo talvez a melhor fase dele do Fluminense ali, perto do que aconteceu na Libertadores, quando ele faz aqueles 2 gols nas oitavas. Só que defensivamente não é o primor dele também. Então acho que pode ser algo que pode preocupar o Fluminense.
Agora, falando do lado do Vasco, eu acho que o Fluminense pode atacar muito pelo lado do Piton, porque mesmo achando um lateral muito bom, eu vejo direto ele dando assistência para o Verratti ali na área. Eu acho que defensivamente tem sido um problema, já vi alguns gols do Vasco com erro de marcação dele, então talvez o Renato tenda a explorar esse lado aí. Sim, sim, provavelmente. É o lado um pouco mais fraco, podemos dizer assim, por ser um pouco mais técnico, né? Mesmo o Nuno atuando por ali, ele não é um cara tão intenso, ele é rápido e tal, mas ele não é aquele cara que. Não é aquele jogador tático, podemos dizer assim, que recompõe tão bem, assim, sabe? Enquanto o lado direito já é um pouco mais físico, com o Ryan e propriamente com o Paulo Henrique, né? Então, como você falou muito bem, o Vasco vai ter que ter uma atenção especial por esse lado esquerdo aí. Mas e aí, Vinícius? Pode falar, pode falar. Não, eu tenho uma pergunta em relação agora à zaga do Vasco, que eu tenho visto nos últimos jogos, tem um garoto, né, da base do Vasco que tem jogado, e eu acho que Sim, tem pego confiança, né, do Diniz. sim. Deixar com o Gustavo aí, falando do quase xará dele, o Luiz Gustavo. Cara, a gente tem comentado aqui a evolução do Luiz Gustavo. A gente até brincou foi no pós-jogo, né, que fizemos sozinho aqui da vantagem física que tem o Luiz Gustavo, porque o Luiz Gustavo tem 19 anos e nasceu em 2006. Berbert, você lembra da Copa de 2006? Lembro, Você já teve... algumas coisas eu lembro. Algumas coisas eu lembro. Não lembro de tudo, mas eu lembro de Aí, tu algumas vê coisas como tu é sim. velho. Tu vê como tu é velho. Tô Que cheio de comentário cabelo bom, hein? branco aqui na Comentário barba legal. já, filho. Então, o Luiz Gustavo tem só 19 anos e o físico dele impressiona muito, porque ele é muito forte. Ele é um zagueiro que eu acho que nas primeiras partidas ele ainda estava um pouco inseguro, principalmente com a bola no pé. Mas isso é uma questão que parece que o Diniz está focando bem nele, que essa saída de bola, você sabe muito bem, o torcedor do Fluminense sabe muito bem como ele acha importante a saída dos zagueiros, jogando desde lá de trás. E eu acho que o Luiz Gustavo vem evoluindo nesse quesito, ganhando confiança. Então é um cara que é jovem, que tem uma força física acima da média e que vai aprimorando a questão técnica. Eu acho que ele tem muito potencial. Hoje é o titular do Vasco. E eu torço muito que ele só evolua o nível, porque a gente sabe da necessidade do Vasco de cada vez mais encontrar joias na base para poder trazer uma graninha para dentro do clube. E, cara, principalmente para poder usar, porque hoje os zagueiros do Vasco, antes do Luiz Gustavo, era uma grande lacuna, né? Sim, Eu acho que uma posição, o, desculpa, Berto, te cortando, mas eu Não, acho não, que pode falar, pode uma falar. posição que com certeza não tem problemas o Vasco Fluminense é na parte do goleiro, né? Isso com certeza não tem nenhuma dúvida. Então, o que eu ia falar sobre os zagueiros, né? O próprio. O Lucas Freitas, que inclusive é irmão de jogador do Fluminense, irmão gêmeo, Sim, né? O Luan, que tem está isso. emprestado ao Paysandu. Ele surpreendeu positivamente quando chegou, porque a expectativa também já não era tão grande nele, porque a galera de forma geral não tinha assim um grande conhecimento, né? Mas ele teoricamente respondeu positivamente. Só que o Luiz, eu não sei se o Lucas Freitas já retornou aos relacionados, né? Acho que ele ficou no banco no último jogo. E também pela questão física, ele ficou no banco. Então, o ponto do Luiz também, que é algo que impressiona, apesar da pouca idade, é a personalidade dele, porque, obviamente, pela falta de experiência, ele ficou nervoso ali no começo, né? No jogo contra o Vitória, por exemplo, o Renato Kaiser engoliu ele, mas ele não se abateu, sabe? Ele mesmo errando, principalmente na saída de bola, ele continua tentando, então essa personalidade dele é realmente, inclusive, comentada lá dentro do Vasco internamente, tá? É muito bem falada pelo que eu escutei no dia que eu tive lá na apresentação do Diniz. Então, é isso, é só a expectativa que o próprio Luiz e também o Ryan, eles cresçam de rendimento. Mas, Vinícius, queria saber de você agora, cara. Tem alguns retornos, né, aí pro Fluminense para esse clássico, né? O Keno, né? Quem mais tá voltando aí? Provavelmente ficando no banco, né? Eles não devem ser titulares. Provavelmente vai ser o Serna o titular. E eu gosto, sinceramente, apesar de ter alguns problemas ali técnicos do Serna, eu acho um jogador muito importante, assim, pro Fluminense no setor ofensivo. Tem seus gols decisivos, inclusive.
Eu acho legal. Mas o Keno, com certeza. Eu acho que o Keno descansado é um jogador muito importante de se ter ali para entrar no segundo tempo, fazer o X1 ali, né? Que é a principal característica dele. Tem também, como eu disse, a volta do Thiago Silva, do Freitas para zaga, que foram descansados nesse jogo da Copa do Brasil, e o Ganso. Mas como eu disse, eu acho que a escalação do Ganso talvez seja um problema, não sei. Eu acho, claro, é um jogador tecnicamente diferente, pode achar um passe ali completamente diferente, mas pode também perder uma bola, gerar um contra-ataque, enfim. Mas eu acho que esses jogadores que voltam do Fluminense vão ajudar bastante nessa partida, ainda mais descansados. E talvez eu acho que explorar, como eu disse, esse lado do Piton ali, que ele vai marcar o Arias, né? Por mais que o Arias inverta ali, eu acho que vai ser algo mais complicado para ele fazer essa marcação aí. Perfeito. Com certeza ele tá com uma dorzinha de cabeça antes do jogo, mas enfim. E um provável Fluminense aí para esse clássico? Você tem assim uma ideia do que pode ser esse time? Não, foi o que eu falei. Eu acho que vai ser, escalando aqui na minha cabeça, Fábio, Samuel, Thiago Silva e Freitas, Fuentes. Aí eu acho que a zaga é essa titular do Fluminense atualmente. Eu acho que não tem muito o que mexer. Por mais que, como eu disse, tem alguns problemas ali da volta do Fuentes, não está tão bom tecnicamente. Acho que é o melhor que temos. A outra opção é o René, que eu não gosto muito, sinceramente. Na volância, Hércules, que vem melhorando o desempenho. Eu acho que a contratação do Hércules talvez seja a mais, assim, que não teve ninguém contra, assim, na época que aconteceu, né? Um jovem promissor, jogando Unanimidade. muito bem, exatamente. Até agora está dando errado porque ele não rendeu ainda o que ele rendia no Fortaleza, mas fez um gol contra o Juventude no último jogo do Brasileiro. Acho que pode ser uma boa para esse jogo, talvez. Ele também tem esse chute de fora da área que ainda não vi no Fluminense, mas no Fortaleza tinha bastante. Acho que pode acontecer algo do tipo. Martinelli, que é esse daí troca todo o meio campo, mas ele não sai. Normalmente os técnicos gostam muito dele. A torcida nem tanto, tem alguns críticos dele, mas ele não sai. E aí, como eu disse, Ganso na frente, provavelmente, por mais que não seja a melhor opção, na minha opinião. No lado Arias, do outro lado Serna e Everaldo na frente. Perfeito. Então, e desfalques? Temos para o Fluminense ou não? No caso, a não ser quem já está machucado, né? Teve alguém que entrou no DM recentemente, sem ser o Cano, né? Enfim. Na DM atualmente está o Canóbio, o Cano, que volta um pouquinho antes do Mundial, o Otávio, que já está fora da temporada. E se eu não me engano, é isso. Ah, não, o Bernal também, que eu citei, que se machucou, só vai voltar depois do Mundial de Clubes. E no último jogo teve a suspensão do Nonato, que também eu acho que faz bastante falta. Vocês comentaram também do Lima, que foi citado para ir para o Vasco, vai estar provavelmente no banco de reserva nessa partida, voltando também de desconforto. Perfeito. E aí, pelo lado do Vasco, né? O grande desfalque, a grande ausência será o Felipe Coutinho, que acabou recebendo um cartão vermelho infantil, né? Infantil. Mas foi merecido? Eu achei um lance meio estranho. Eu acho que foi, sei lá. Ele não fez nada demais, assim, na minha opinião. Ele pediu para tomar. Com Ele podia certeza. ter evitado, mas eu acho Sim. que também, sei lá. Acho que o do Mas você Marinho, sabe a como é que é questão do Marinho jogador, ele foi né, cara? pior. Você sabe como é que é jogador, né, cara? É aquilo, encostou um pouquinho já, o cara já valoriza, enfim, mas eu não sei, eu não sei se classifico como uma agressão, mas assim, eu entendo, sabe? Eu entendo a expulsão, enfim. Mas o que você falou? Eu acabei falando por cima de você. Você Não, eu falou acho que. sobre. O quê? Sobre o Coutinho? No Não, final ali. eu achei que foi algo assim, que podia ter evitado, mas também não achei que era Uhum. para cartão vermelho, assim, não achei nada demais. Entendi. Não, justo. E aí, um provável Vasco, até com essa ausência do Coutinho, pode provocar uma mudança, né, de posicionamento de alguns jogadores. Aí, o provável Vasco deve ser Léo Jardim, mantendo a base praticamente. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo formando a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda. Aí, no meio de campo, Hugo Moura, Tietê, provavelmente continue no time. E se tem uma dúvida realmente ali, quem que vai ser usado no meio, se vai ser o Nuno que vai ser deslocado, né, para realmente atuar ali mais centralizado, ou, por exemplo, pode até ser usado o Garré aí, que não está tendo tanto espaço com o Diniz, ou até um Alex Teixeira ali sendo usado de novo
no meio de campo. Então, cara, realmente tem esse verdadeiro dilema ali, quem vai ser utilizado. E aí, nas pontas, né, se tem essa dúvida exatamente se realmente o Nuno ele vai ali, se ele vai ser usado no meio ou não, né? Então, inclusive, cara, tenho outras opções para serem usadas no meio, além do que eu falei. Além do Alex Teixeira, do Garrel, até do Nuno, pode aparecer um trio de volante, né? Com o Moura, Tietê ou até o Paulinho, ou o garoto Zucarello ganhando uma nova oportunidade. E aí, o Nuno, ele sendo titular mais centralizado no caso, as pontas seriam Ryan na direita, continuando, né? Que vem crescendo muito bem, vem evoluindo no caso, né? O Adson deslocado para a ponta esquerda, ou até mesmo o Lloyd, e o Verratti centralizado. Então, a principal dúvida é quem será o substituto do Coutinho. Então, recapitulando aí, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, o João Vitor e o Luiz Gustavo formando a dupla de zaga, e Lucas Piton na lateral esquerda. Aí no meio de campo, Hugo Moura, Tietê, e ali a pergunta de milhões, né? Nuno Moreira, ou Alex Teixeira, ou Garré, ou Paulinho, ou o Zucarello, cheio de ou, e no ataque, Ryan na ponta direita, Adson, o Lloyd na esquerda e Verratti como centroavante. Mas e aí, Gustavo? Essa dúvida toda acaba sendo benéfica, né, pro Vasco, porque fica uma confusão ali pro Renato. O que vai vir do Vasco? Não dá para saber. São muitas opções. Exato. Mas e aí, Gustavo? Se você fosse o Fernando Diniz por um dia, antes desse clássico aí, como é que você escalaria principalmente esse meio de campo? Para você, quem seria o substituto ideal do Felipe Coutinho? Cara, eu vou pedir sua ajuda para relembrar. Foi contra o Palmeiras que o Nuno jogou de meia? Cara, acho que não. Acho que não. Teve algum jogo já nesse Campeonato Brasileiro que ele jogou de meia. Não Tô lembro, tentando lembrar sinceramente. aqui, mas eu não tô conseguindo. Eu acho que foi contra o Palmeiras sim, porque até o Lloyd foi pra ponta, não foi isso? Sim, verdade, Pode ter isso aí. sido, pode ter sido. Mas nessa oportunidade que o Nuno teve de meia, eu gostei muito do que eu vi, cara. E eu acho que foi que ajudou ele principalmente na questão do gás, porque ele na ponta, eu acho que por muitos momentos falta esse físico para ele poder ter a força para contribuir na frente e voltar para marcar. No meio ele fica mais focado na parte ofensiva. Então eu iria aproveitar a ausência do Coutinho para usar o Nuno mais uma vez nessa posição. E aí fica a grande dúvida quem seria esse ponta. Eu ainda não confio no Adson para jogar uma partida de início. O Adson ainda vem oscilando muito, por mais que eu acho que ele entrou bem na última partida. Cara, se o Lloyd não tivesse feito aquela maluquice na última partida, eu acho que eu iria sugerir o nome dele, porque eu acho que precisa ser uma peça de velocidade. Mas acho que não tem o menor cabimento a gente optar por um jogador que fez aquilo na última partida, né? Então, eu iria apostar talvez no Zucarello, que é um menino jovem, tem velocidade. Caso o Nuno não esteja bem ali, eles podem inverter, porque o Zucarello pode jogar por dentro também pelo lado. Então eu iria com essa formação. Eu no lugar do Fernando Diniz. Mas o que eu acho que ele irá na prática, eu acho que ele vai escolher mais um volante, talvez o Matheus Carvalho, e botar o Tietchan mais à frente. Interessante, né? Porque não tá nem sendo citado, né? Até tem como eu citei, como eu disse, né? Tem até a possibilidade de 3 volantes, mas no caso o Paulinho ganhando essa vaga aí, que ficou em aberto pela ausência do Coutinho, né? Mas, enfim, é isso. Já vamos nos encaminhando para a parte final, né? Aqui do pré-jogo. E aí queria saber aí, o Vinícius, como é que você projeta esse jogo? Você já falou um pouquinho, mas se quiser falar de forma mais detalhada, e queria que você deixasse um palpite também. E não fique aqui, pelo amor de Deus, tímido, achando, não, pô, tô num canal de vascaíno, vou apostar em empate. Se você acha que o Fluminense vai ganhar, fica à vontade. Saia de cima do muro, jogador. Show. Bom, a gente falou um pouquinho ali antes sobre o meio-campo, né? Eu acho que essa parte vai ser primordial mesmo. Acho que quem dominar esse meio-campo aí vai levar a partida. Como eu disse, acho que o Vasco vai sim dominar
a bola no jogo. Acho que se o Fluminense tentar explorar esses contra-ataques com Serna, com Arias, vai se dar melhor nesse jogo. Mas acho que também passa muito pelo Ganso, mano. Eu acho que se o Ganso vier para uma boa partida, com um mínimo de intensidade, 2004 foi o melhor ano dele pelo Fluminense, sabe? Por mais que tenha todas essas questões de teve lesões, não é um jogador tão tático, né, que marca muito. Eu acho que nos últimos anos o Ganso mudou isso um pouco. Só que com esse problema de não ter tido uma pré-temporada, foi um pouco problemático para ele para agora. Mas se ele vir a fazer uma boa partida, eu acho que o Fluminense tem um passinho à frente do Vasco, que também vem com o Ganso descansado, Thiago Silva descansado. Acho que esses fatores são primordiais para o Fluminense. Agora, também ver se esse golzinho agora contra a Aparecidense do Everaldo dá uma animação para ele, porque ele tava naquela ânsia de fazer gol, dava um chute meio nada a ver. Vamos ver se ele sai um pouquinho dessa zica, né? Agora, falando de palpite, bom, você falou para sair de cima do muro. Com tudo isso que eu falei, se der certo, espero que seja ali um 2-0 Fluminense, jogando no Maracanã. Talvez saindo na frente tenha mais tranquilidade, o Vasco passe a ficar mais afobado ali pelo resultado e matar o jogo. Justo. E aí, Gustavo, sua projeção para essa partida e um placar aí? Cara, acho que será um jogo muito equilibrado, como eu disse na minha fala inicial. Acho que será um jogo truncado, assim, não espero muitos gols para os dois lados. Meu palpite fica no 1-0 para o Vasco, gol do Verratti, para variar um pouquinho. Acho que será um jogo que vai ficar ali mais na briga das duas equipes do que propriamente em muitas criações de oportunidade. Acho que será um jogo de poucas chances reais de gol. E agradecer mais uma vez a participação do meu amigo Vini, que é meu companheiro de sala lá na UFRJ, a gente faz jornalismo junto. E pedir desculpa pela rapaziada que eu fiz hoje o vídeo na raça. Acho que deu para perceber que minha voz está aqui, ó. Guerreiro. Tá na luta para sair. Hoje eu fiz aqui Só no na gogó. garra e foi isso. Para deixar vocês aí com o vídeo. Perfeito, cara. Assim, eu também acho que não vai ser assim aquele jogo inspirador, sabe? Que vai se notabilizar pelo nível técnico, né? Como diria o nosso Carlos Alberto, né? Vamos falar de nível técnico. Mas enfim, eu acho que vai ser. Eu acho que tem a possibilidade de ser um jogo emocionante, sabe? Assim, de ser lá e cá, na minha opinião, mas em questão de ser muito criativo, eu acho que não. Mas eu aposto, no caso, em um 2-1 para o Vasco, tá? Acho que vão sair aí gols de Verratti e Nuno pelo lado do Vasco e o Arias, né? O Arias gosta de jogar contra o Vasco, impressionante. Parece que ele fica um pouco mais inspirado. Mas eu acho que é isso, né? Como a gente conversou, acho que a chave, né? O ponto-chave do jogo vai ser o meio de campo ali mesmo, sabe? Quem conseguir ser mais eficiente naquele ponto realmente pode sair da partida vitorioso, na minha opinião. Tá? Então, principalmente pelo Vasco ainda estar assimilando as ideias do Fernando Diniz e o lado do Fluminense, no caso, né, pela ausência, né, escassez de opções ali. Caso tivesse todas as suas opções em plenas condições físicas, acho que talvez a história poderia ser outra. Mas, você falou enfim. do Arias jogar muito contra o Vasco, também faz muita falta o Germán Cano, né, nesse clássico. Verdade. Que gosta de uma lei do ex. Oponente indigesto. Mas que bom que dessa vez ele está fora, né? Mas eu não desejo mal de forma geral do Cano, não. É um cara assim que eu, querendo ou não, eu sempre gostei quando defendeu o Vasco, né? Acho que ele deu o máximo de si, né? Defendi durante um tempo também, mas depois também quando ele cantou a música, ele foi pego cantando a música no vestiário, eu peguei um pouco de birra dele, mas faz parte, né? Ele tá em outro clube, tem uma identificação maior hoje com o Fluminense, mas é isso. Então é isso, galera. Queria que vocês deixassem aí nos comentários a expectativa de vocês para essa partida, tá? Um palpite também de vocês. Vocês estão otimistas, estão um pouco mais assim,
receosos pelo que o Vasco apresentou contra o Operário, também envolvendo ali o desgaste, né, pela maratona exaustiva de jogos, o curto intervalo para recuperação. Enfim, queria agradecer ao Vinícius também por ele ter aceitado o convite, participado aqui com a gente. As portas estão abertas para ele participar novamente, né? Ainda mais se o Vasco ganhar, claro, por favor, venha mais vezes, tá? Não, mas eu que agradeço, cara. Que isso. Obrigado novamente Ah, pela oportunidade. Sempre bom aqui com essa conversa, apesar de clássico, né? Adversários sim, inimigos não. claro. Mas sempre que tiver precisa aí, estou à disposição. Tranquilo, que isso. Mas, como eu falei, já fica aí o convite para participação no segundo turno aí com a gente também. Beleza? Show. Então, além disso, queria que a galera deixasse aí nos comentários de qual cidade que vocês estão nos acompanhando para a gente olhar e dar um salve, principalmente na live de pós-jogo, né? A gente vai lembrar ali. Eu, pelo menos, vou guardar alguns nomes que tiverem ali nos comentários para mandar um salve para a galera na live pós-jogo, né? Eu e Gustavo estaremos lá no Maracanã para acompanhar esse clássico, né? Principalmente também Espero que para com pegar. voz. Diga. Espera Eu com voz. espero que com voz. Ele vai comprar uma bala de gengibre para recuperar a voz, viu? Mas Pela enfim. coletiva, Fernando Diniz, Gustavo Ribeiro. Ele já tem uma voz rouca também, o Diniz, né? Vai combinar um pouco. Fernando Diniz, aqui é Gustavo Ribeiro. Mas enfim, é isso, galera. Não esqueçam de deixar o like nos 2 vídeos, tanto lá no canal Mário Coelho Vasco, como também no MCV Play, beleza? E se você nos acompanha em apenas um deles, por favor, vai lá dar essa moral, se inscreva no outro canal também. No caso, se você estiver no Mário Coelho Vasco, tem aqui na descrição do vídeo um link que vai redirecionar vocês direto para o MCV Play e vice-versa. Se você estiver no MCV Play, aqui na descrição do vídeo vai ter um link que vai redirecionar vocês direto para o Mário Coelho Vasco, beleza? Então é isso, dá aquela moral, deixem o like nos 2 vídeos, se inscrevam nos 2 canais, ativem os sininhos também para vocês sempre receberem notificações, vídeos novos postados, lives agendadas ou até mesmo quando elas começarem. O like é muito importante para a gente, porque vai recomendar o nosso vídeo ou os nossos vídeos, né, no plural, para outros vascaínos que gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo mais informativo, né? Claro, sobre o Vasco e também trazendo a perspectiva do nosso adversário, isso que a gente faz em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil também, e inclusive Sul-Americana. Nós tivemos aqui, né, presença, no caso, de colegas jornalistas dos nossos outros 3 adversários na Sul-Americana. Eu acho que não teve ninguém que fez isso aqui, com toda humildade, assim. Tá de parabéns, né? Até porque é bem difícil, né? Você achar um cara do Melgar, um cara lá da Venezuela, do Puerto Cabello. Puerto Cabello. Então, modéstia à parte, a gente conseguiu trazer aqui informações dos nossos adversários para vocês. E, infelizmente, também, como eu disse para você, Vinícius, o que a gente costuma falar aqui, ou citar, acaba acontecendo. Lá com o Puerto Cabello, no caso o Vitor, né? O Vitor Trejo, que é parceiraço também, foi pro jogo da Venezuela, inclusive ele me mandou foto, cara, ele lá no estádio, ele com a camisa do Vasco lá. Eu falei, caraca, cara, cuidado, pelo amor de Deus, se alguém aí te vê com a camisa do Vasco, não sei, né? Vai que. Enfim, mas aí ele foi, disse que pediu emprestada a camisa para um amigo que tinha essa camisa do Vasco. Então, é isso. O que a gente costuma falar aqui realmente costuma acontecer. E infelizmente, nesse jogo contra o Puerto Cabello aconteceu negativamente, né? Ele falou daquele atacante baixinho, o Pradon, né? Que é até comparado com o Soteldo. Então ele acabou marcando o gol e foi o cara que fez o gol de cabeça, o cara de 1,50 m e pouco. Mas, enfim, faz parte. Tem dia que o feitiço vira contra o feiticeiro, né? Não tem jeito. Mas então. Faz na virada, né? Com certeza. Tomara que pelo menos aí avance com a segunda colocação e vá para os playoffs, o gigante da colina. Mas é isso, galera. Novamente, muito obrigado pela audiência, por terem assistido até aqui. E tamo junto e até a próxima. Valeu!